Boa tarde para você, está no ar o Tarobá Esporte, hoje terça-feira, dia 10 de março de 2026. Vem conosco que é muito bom ter a sua companhia todos os dias. E eu já começo falando de Campeonato Paranaense. Ontem nós mostramos como foi a grande final do interior entre o Operário, Ponta Grossa e Londrina, jogo que ocorreu no sábado, Fantasma faturando o tricampeonato. Ontem a Federação Paranaense de Futebol fez a premiação dos melhores do campeonato e nós vamos aqui no Tarobá Esporte mostrarmos um balanço de como foi o Paranaense. Pelo segundo ano seguido, o Campeonato Paranaense teve uma final do interior. Em 2025, o Operário fez a decisão do estadual contra o Maringá. Nesse ano, a final foi contra o Londrina. Pelo segundo ano seguido, a final do Paranaense teve uma disputa de pênaltis. E pelo segundo ano seguido, o Operário levantou a taça. O Fantasma chegou ao terceiro título do estadual ao superar o Londrina no último sábado. Aliás, o Operário foi campeão com um dos menores desempenhos, se não o menor da história. Em 12 jogos, o time de Ponta Grossa conseguiu só 3 vitórias, teve 6 empates e sofreu 3 derrotas, um aproveitamento de 41,6%, número inferior ao que teve o vice-campeão Londrina. O Tubarão fechou o estadual de maneira invicta. Em 12 jogos, foram 5 vitórias e 7 empates, com um aproveitamento de 61%. Isso porque o Operário não começou bem o Paranaense e embalou depois da chegada de Luizinho Lopes. Ele está invicto no comando da equipe. Foi por isso que Luizinho recebeu o prêmio de melhor técnico do Campeonato Paranaense. E Bosquilha, meia do Fantasma, recebeu o troféu de craque do campeonato. O camisa 10 fez 2 gols neste estadual. A Federação Paranaense divulgou a relação com os destaques do Campeonato Paranaense. O estadual terminou com 3 artilheiros, todos com 5 gols. Bruno Santos, do vice-campeão Londrina, Lucão, do Foz do Iguaçu e Chiquete, do Atlético Paranaense. Ele, inclusive, foi escolhido como a revelação do campeonato. E o Furacão fechou o estadual com o melhor ataque com 20 gols. Na defesa, destaque para o São Joséense, que caiu nas quartas de final apenas 5 gols sofridos em 8 jogos. E o goleiro Kozlinski, do Londrina, foi o menos vazado, média de 0,58 gols sofrido por jogo. E o gol mais bonito do campeonato foi de um goleiro, Pedro Rangel, do Coritiba. Ele marcou esse golaço no jogo contra o Cianorte nas quartas de final. Um chutão de uma trave na outra, convenhamos, foi um gol sem querer e que contou com uma falha bizarra de Felipe Garcia, goleiro do Cianorte. Melhor para Pedro Rangel, autor do gol do campeonato. Esse foi um dos 132 gols marcados em 54 jogos no estadual, ou seja, o Paranaense de 2026 teve uma média de 2,44 por partida, números que vão impulsionar a próxima edição do Paranaense no ano que vem. Só para fechar o assunto, o Campeonato Paranaense, deixa eu divulgar aqui a seleção do de futebol. Goleiro Wagner, do Operário. A linha de defesa tem Gilberto, do Atlético, José Quenu, do Operário, Iago Lincoln, do Londrina e o Bruno Melo, do Coritiba. No meio, Vinícius Diniz, do Operário, Gabriel Bosquilha, craque do campeonato também do Operário, João Cruz, do Atlético. No ataque, o Chiquete, do Atlético, o Lucas Alves, o Lucão, do Foz do Iguaçu e também o Bruno Santos, do Londrina, esses 3 que foram artilheiros do estadual. Eu falei de Londrina, falei de Operário de Ponta Grossa, os 2 times paranaenses, então agora voltam as atenções para a Copa do Brasil. Inclusive o Londrina já viajou ontem para enfrentar o Manaus amanhã, esse jogo às 7h30 da noite. E o Operário tem um compromisso na quinta-feira, vai enfrentar o Capital do Tocantins. Detalhe, se ambos passarem, eles vão se enfrentar então já na próxima fase da Copa do Brasil. Essa terceira fase do torneio vai ser aberta hoje, tem o duelo entre Portuguesa e Avaí, 7 da noite. E os adversários do Cascavel na Série D do Campeonato Brasileiro também jogam pela Copa do Brasil. Tem o jogo do Guarani de Bagé contra a Ponte Preta, enfim. Deixa eu aproveitar que eu estou falando de Série D. A CBF divulgou na última sexta-feira os confrontos, os grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. O Cascavel, então, integrando o grupo A15 com o Cianorte, mais uma vez cruzando o caminho do Cianorte. Foram 6 confrontos em Séries D, nas edições da Série D em 2021, 24 e 25. Cascavel, Cianorte, Joinville, que joga hoje também pela Copa do Brasil. Joinville, então, rebaixado no Catarinense. O Santa Catarina, que é o time que fez o Joinville, pega o São Bernardo e o Guarani de Bagé, que é um dos gaúchos, vai ter pela frente a Ponte Preta na Copa do Brasil. Então, grupo do Cascavel, grupo A15, Cascavel, Cianorte, Joinville, Santa Catarina, Guarani de Bagé e São Luís de Juí. O grupo A16, ele tem os outros 2 times paranaenses. O Azures de Pato Branco, Independente São Joséense,
Blumenau, Marcílio Dias, ambos de Santa Catarina, e os gaúchos São José de Porto Alegre e o Brasil de Pelotas, 2 times com bastante tradição também no futebol gaúcho. São José de Porto Alegre fez uma boa temporada no Gauchão de 2026. E ainda falando de Cascavel, agora de manhã a diretoria anunciou mais um reforço para a disputa da Série D. Está aí o William, jogador de 26 anos, baiano, teve passagens no futebol internacional, jogou em Portugal e agora é mais um atacante que faz parte do elenco cascavelense que vai disputar a Série D a partir do dia 5 de abril. Cascavel ainda aguarda a tabela dos jogos da Série D para se programar, mas enfim, são 2 reforços. Semana passada nós falamos do Jonathan Palacios, um colombiano também atacante, e agora o William, jogador de 26 anos. Lembrando que o Cascavel fez 8 jogos no Campeonato Paranaense com apenas 8 gols, só que só 3 de atacantes de ofício. Isso justifica, então, reforços aí para o setor ofensivo para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O William, inclusive, na entrevista disponibilizada pela assessoria de imprensa do clube, já falou como atleta do Cascavel e das características que ele tem dentro de campo. Estou muito feliz, é um clube de uma linda história, é um clube que abriu as portas para que eu possa vir aqui mostrar o meu trabalho e acredito que vai ser uma grande temporada. A gente tem um ótimo elenco, tem um ótimo treinador, um grande staff, e estou muito feliz de estar aqui e acredito que vai ser um ano maravilhoso para todos nós. Bom, meu estilo de jogo é um jogo mais agressivo, né? Sou um meio atacante, jogo também pelas beiradas, gosto de usar bastante a minha velocidade, né? Chute para o gol. Finalizações, gosto de ajudar bastante também na marcação, lá na frente, pressionando bastante. Então eu tenho um estilo de jogo mais agressivo, um estilo de jogo mais intenso e espero que eu possa ajudar a equipe, né? E crescer e evoluir cada vez mais com os meus companheiros. Aí, palavras então do novo reforço do Cascavel para a disputa da Série D. Falar do outro Cascavel, agora do Cascavel Futsal, que esteve com esse compromisso na Copa Gramado lá no Rio Grande do Sul. O Cascavel Futsal que jogou ontem pela fase de quartas de final e se despediu da competição. Empatou em 2-2 com o Praia Clube e foi eliminado nos pênaltis. Uma derrota por 3-1. Enfim, o Cascavel então fez 3 jogos, teve um empate contra o Atlântico de Erechim, perdeu para o Minas no sábado por 3-1 e teve esse empate contra o Praia Clube. Agora, Cascavel Futsal então volta as atenções para a estreia no Campeonato Paranaense da Série Ouro, dia 18 de março, contra o Ampere em casa. Na Copa Gramado foram 2 times paranaenses, o outro foi o Campo Mourão, que também caiu ontem nos pênaltis ao empatar com o Carlos Barbosa em 1-1, foi eliminado então nas penalidades máximas. Amanhã a Copa Gramado tem as 2 semifinais, uma delas vai ser entre Carlos Barbosa e Praia Clube, esse jogo às 7 da noite, e a outra vai ser entre Minas e Atlântico de Erechim, esse jogo mais tarde, às 9 horas lá no ginásio Perinão. Quem falou a respeito da participação do Cascavel Futsal na Copa Gramado e também do jogo de ontem foi o técnico David Hedson. Olha, o resultado é um jogo equilibrado, a gente sabia que ia ser. Nós não deixamos de buscar o jogo nem um minuto, jogamos o tempo todo tentando propor o jogo. E depois tivemos que marcar muito 5-4. Mas enfim, cada um com a proposta e foi um jogo muito estudado. Eu acho que a gente fez bons jogos e falando mais desse de hoje, a gente fez também um bom jogo. E é claro que a gente vai tirar lições, né, disso. Tomamos um gol de pênalti, depois de uma expulsão. E mesmo assim, fomos lutando até o final, tentando ganhar o jogo. Vai para pênalti, a gente já sabe como é pênalti, né? Treinamos muito pênalti, bastante. Mas infelizmente não fomos felizes e o Praia acabou passando. Agora, aproveitar, tentar aproveitar dos erros, trazer ao nosso favor, o que a gente pode melhorar. Mas, como você falou, né, também um número de finalizações a mais, isso mostra que a gente está criando, que a gente está buscando consertar o que precisa consertar e entender que essa equipe é uma equipe jovem, mas que tem bastante futuro pela frente. Tá aí palavras do técnico David Hedson. Gente, vamos para um rápido intervalo. Depois do break, destaques para o início da temporada da Stock Car, que teve etapa no fim de semana lá em Curvelo, em Minas Gerais. Estamos de volta com o Tarobá Esporte. Agora a gente vai acelerar no ritmo da Stock Car, porque começou a temporada de 2026 lá em Curvelo, em Minas Gerais. Vitória do Felipe Fraga. A próxima corrida vai ser em Cascavel no fim deste mês de março.
A Stock Car 2026 começou como havia terminado em 2025. Felipe Fraga, atual campeão, largou na segunda colocação, mas com a quebra de Gaetano de Mauro, acabou ficando com a vitória na corrida principal aqui em Curvelo, Minas Gerais, e assumiu a liderança do campeonato logo nos primeiros momentos dessa nova temporada com o motor V8. Esse ano eu acredito que vai ser muito mais disputado, porque eu tive um final de semana perfeito, praticamente. E você pega o Casagrande, o Barrichello, eles estão 10, 15 pontos atrás só. Essa que foi a 24ª vitória de Felipe Fraga na história dele dentro da Stock Car. Já na prova do sábado, a corrida sprint, que tem 30 minutos de duração, uma pontuação menor em relação à corrida principal do domingo, quem levou a melhor foi Enzo Elias, da TMG, ele que tem apenas 23 anos e subiu no lugar mais alto do pódio. Próximo compromisso acontece em Cascavel, no Paraná, para a segunda etapa da Stock Car, no dia 29 de março. Feito então, fim do mês de março, agora o Autódromo Internacional de Cascavel, recebendo a segunda etapa da Stock Car. Deixa eu aproveitar que eu estou falando do autódromo. Sábado à tarde eu dei um pulo lá no autódromo, fui acompanhar de perto as máquinas que fazem parte aí da lista Área 45, um evento de arrancada. Temos imagens então, olha aí. Eles enfrentam então os 201 metros aí da pista de concreto do autódromo. O Eduardo Campagnolo foi o grande rei do fim de semana nessa edição da lista Área 45. São as máquinas mais velozes e elas são equipadas justamente para que tenha essa performance na arrancada. Precisa ter todo um aparato de segurança. Enfim, parabéns aos organizadores por promoverem mais essa prova. Olha os Opalas, lindões aí na pista do Autódromo Internacional de Cascavel para essa prova de arrancada, a lista Área 45. Vambora. Amanhã o Tarobá Esporte volta, 12h45. Destaques aí para a abertura do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Mirassol e Santos, 9h30 da noite. Tem o Botafogo na Libertadores da América também, buscando vaga na fase de grupos. Amanhã tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil com times paranaenses em campo. Tudo isso e muito mais no programa de quarta-feira. Uma ótima tarde para você. Vem aí o Tempo Quente.